Fala, English Learners! Espero que vocês estejam bem. Aqui é o Teacher William e hoje eu venho ensinar para vocês o uso da palavra would em inglês. Muitos de vocês devem conhecer apenas o would como aquele modal que é colocado antes dos verbos apenas para fazer o condicional. Porém, existe um outro uso oculto, vamos dizer assim, que quando cai na frase a gente pensa, será se realmente eu peguei? Será se eu realmente entendi o que está querendo dizer ali? Vou compartilhar minha tela com vocês e vou mostrar aqui para a gente esclarecer essa dúvida. Vamos lá então, pessoal. Nós temos o uso do would. Qual é o uso, então, mais comum dessa palavra? É um modal, né? Ele é utilizado como um prefixo, ou seja, é uma partícula que vem antes dos verbos para dar ali uma ideia específica, um tempo verbal. Qual o tempo verbal nesse caso? Estamos falando do condicional. Toda vez que eu coloco uma condição em alguma coisa, em uma frase, é necessário fazer a utilização do would, tá bom? Então vamos lá. Toda vez que você quer usar o would, você deve utilizar o verbo no infinitivo. Vou pegar um verbo aleatório aí. Mas primeiro vamos colocar aqui a fórmula, apenas para ficar registrado. Então, seria então aqui o would mais verbo, formamos o condicional. Só que é o seguinte, pessoal. Vou ficar na mesma linha aqui. Pronto. Só que é o seguinte. Vou dar alguns exemplos para ficar mais claro na prática. Eu posso simplesmente falar: eu comeria pizza hoje se eu tivesse dinheiro. Eu comeria pizza hoje se eu tivesse dinheiro. Então eu vou colocar assim, ó. I would eat pizza tonight if I had money. Eu comeria pizza hoje se eu tivesse dinheiro. Observem, aqui é uma condição. Eu comeria se eu tivesse, mas eu não tenho. Aqui é uma hipótese. Então, esse would está ele está antes do verbo comer, que é eat. Então, na tradução eu poderia falar assim: eu comeria pizza hoje à noite se eu tivesse dinheiro. Pessoal, observem aqui que o comeria, né, o verbo comer se tornou comeria, ou seja, esse ria, essa terminação ria, do português, que no português seria um sufixo, ou seja, uma partícula que vem depois do verbo. No inglês, ele vai se tornar um prefixo, que vem antes. Ou seja, o would é a mesma coisa desse ria do português. Toda vez que você coloca o would mais um verbo, você faz essa ideia de comeria. Comeria, beberia, dormiria. Vamos lá. Como que é o verbo dormir? To sleep. Se eu quiser falar dormiria, would sleep. Como que é o verbo ter? To have. Como que eu falaria teria? Would have. Ou seja, pessoal, o would sempre, 100% das vezes ali, nesses casos aqui, muita atenção, forma o condicional. Coloca o would e depois o verbo e você vai dar essa ideia de condição, mais ou menos. Então, comeria, beber, beberia. Um último exemplo aqui como condicional. Eu posso colocar o verbo to drink, que é o verbo beber. Se vocês quiserem falar, eu beberia cerveja, mas é ruim. Eu beberia. Então vamos lá. Would drink, beberia. Então na frase ficaria I would drink beer, but it tastes bad. I would drink beer, but it tastes bad. Eu beberia cerveja, mas tem um gosto ruim. Tem um gosto, ou pode colocar aqui, it tastes bitter, tem um gosto amargo. A palavra bitter significa amargo, tá bom? Bom, gente, falamos então sobre o would do condicional. Até então, acredito que não seja muita novidade, por se tratar de algo comum que nós estudamos. Então, sempre que eu quero fazer condicional, eu utilizo o would. Porém, agora eu vou ensinar um segundo uso
da palavra would, que pode causar um pouco de confusão ali. O would também é utilizado, vou colocar aqui, ó. Ele também é utilizado quando nós queremos falar de ações que nós costumávamos fazer lá atrás, no passado, em um determinado momento. Professor, não é melhor a gente utilizar o passado simples? Porque é passado, aconteceu no passado, acabou, simples. A minha resposta é não. Por quê? Gente, o passado simples, ele é só usado para falar de ações que ocorreram apenas uma vez. Exemplo, eu tomei água. A ação acabou, eu tomei água. Eu comi lasanha no almoço. Acabou, foi uma ação que eu comi, acabou. Por isso é chamado de passado simples. Esse would não é para fazer o passado simples, e sim para fazer o imperfeito, que nada mais é que aquele tempo verbal que expressa algo que não que ocorreu, mas que ocorreram várias vezes em um determinado período. Quando eu costumo usar isso no português, só para eu comparar com o inglês? Quando eu digo assim, quando eu era criança, eu jogava futebol aos fins de semana. Gente, então ficou assim, aos fins de semana. Vamos lá. Quando eu era criança, eu jogava futebol aos fins de semana. Aqui eu não estou falando que eu joguei uma vez. Eu joguei futebol e ponto. Aqui eu estou falando de uma ação que eu costumava fazer com uma frequência. Então, eu jogava. Jogava é diferente de joguei. Joguei uma vez, jogava, aconteceram algumas vezes. Né? Eu jogava com uma frequência. Qual é a frequência? Quando eu era criança, tá bom? Então, isso aqui, quando você quer dar essa ideia que você fazia algo com uma certa frequência, mas essa ação ficou lá no passado, aí que entra esse bonitão aqui, would. Então, nós utilizamos o would para colocar essas ideias. Porém, muita atenção, eu só vou usar o would com verbos de ação. Com verbos de ação. Para dar essa ideia, você só usa com verbos de ação. E complicou. Mas, professor, verbo de ação, se é um verbo, já não é uma ação? Sim e não. Vou explicar. Verbos de ação que eu me refiro, né, que a gramática se refere, é quando nós falamos de um verbo que exige um esforço físico para tal. Vou dar um exemplo. Se eu falo para você assim, eu corro no parque. I run at the park. Correr é o verbo, certo? Isso aqui é um verbo de ação, ou seja, é um verbo que exige um esforço físico? Sim, porque eu vou correr, eu vou ter esse esforço físico. Então, você vai utilizar o would para dar essa ideia de ação. Todo verbo que exige um esforço físico pode ser usado com o would. Então, aqui a tradução seria, eu corro, presente, eu corro no parque. Ponto final. Agora, e se eu quisesse falar essa mesma ideia de quando eu era criança? Né? Posso falar simplesmente, quando eu era criança, eu costumava correr no parque. Ou eu corria no parque. Quando eu digo eu corria, já mostra que eu não corri uma vez. Eu fazia essa ação frequentemente. Né? Eu não especifico a quantidade de vezes. Então, eu simplesmente vou usar essa frase assim. I would run at the park when I was a child. Observe. Por que esse would aqui é importante aqui? Se você não conhecesse esse outro uso que eu acabei de explicar, para falar do passado, de uma ação que acontecia, que ocorria no passado, a pessoa que não sabe disso, ela simplesmente traduziria assim. Eu correria no parque quando eu era criança, mas eu correria no parque quando eu era criança, não faz sentido. Então você vai ficar matutando ali na cabeça, pensando. Ué, não entendi essa frase. Por quê? É porque o would, pessoal, ele tem esse outro significado para falar de frases, de ideias que ocorreram no passado por um período determinado de tempo. O que nós chamamos de imperfeito no português, tá bom? Aí você fala assim, professor, mas eu conheço uma outra forma de falar isso, que é o used to.
também, gente, são sinônimos, tá? Então, o used to é o nosso famoso costumo. Se você falar used to, costumava. Então, eu posso simplesmente usar I used to run at the park when I was a child. Eu costumava correr no parque quando eu era criança. Professor, então, qual é a diferença de used to e do would? Nenhuma. A diferença é que o used to, ele pode ser usado para qualquer verbo, dependendo se é verbo de ação ou não, tá bom? Então, sempre é usado. Agora, o would é somente para verbos de ação, ou seja, verbos que exigem um esforço físico da sua parte, tá bom? Espero que vocês gostaram desse vídeo. Agora eu quero falar com você que quer chegar à fluência do inglês ainda em 2025. Já tentou várias formas, não conseguiu achar um método adequado. Eu venho te apresentar a minha comunidade, a Bússola para a Fluência no Inglês. É uma comunidade nova. Nós temos encontros diários, todos os dias, de segunda a sexta. E de segunda a quinta, nós trabalhamos um tópico em aula específico, por exemplo, leitura na segunda, na terça, escrita, quarta, conversação. Na quinta, praticamos listening, escuta, todos os dias da semana. E não é 1 hora de aula, nós temos 1h30 de aula, turmas reduzidas, máximo 10 alunos por turma, tá bom? Então, assim, no momento nós iniciamos a nossa comunidade agora, temos apenas 6 pessoas, que são essas que estão aqui, a Simone, a Sol, Lara, Rafael, Etienne e Manuel. Eles participam dessa comunidade, é uma comunidade muito bacana, muito acolhedora. O pessoal realmente quer chegar no objetivo da fluência e nós trabalharemos aí durante 1 ano nessa comunidade. Então eu convido você a participar dessa comunidade, a ter aulas diariamente comigo. A parte disso, você terá um material completo de apoio dentro da plataforma e também você conta com um curso inteiro meu gravado, no qual você assistirá 1 aula por semana e durante a semana de estudo ao vivo comigo, nós trabalharemos o que foi visto em aula na gravação. Então, são aulas gravadas, você assiste a primeira, trabalhamos durante a semana inteira sobre essa aula. Na semana seguinte, você assiste a aula 2. Trabalharemos a semana inteira sobre a aula 2. E durante o processo aí de 1 ano, durante esse período, nós trabalharemos diariamente esses pontos importantes e fundamentais para chegar à fluência do inglês. Então, eu convido você a clicar no link da minha bio ou comenta aqui abaixo. Eu quero e eu vou te ajudar a chegar à fluência do inglês ainda em 2025. Nos vemos.